se lidera. Depois você lidera as pessoas. E as pessoas, por consequência, vão te ajudar a construir o resultado. É nesse lugar que a fluidez e a leveza chegam e o próximo nível aguarda. Então essa é a frase que eu uso, então isso é um complemento. E assim como o Christian falou, se eu puder contar um pouquinho dessa história Sim, minha, né? aham, perfeito. Eu sou a terceira filha, né, dos 3 filhos da Jane e do Darcy. Meus Sim, pais já são falecidos. show. Mas eu tinha um certo ciúmes, assim, do meu pai com meus irmãos. E eu Aham. achava que meu pai, não dava tanta atenção para mim. Aquela Sim, coisa bem imatura, enfim. exato, Mas eu achei isso por muito tempo, gente, inclusive já na vida adulta. exato. E aí, quando, né, o meu pai adoeceu, enfim, lá em 2020 ele veio a falecer, mas Uhum. naquele ano eu compreendi que o meu pai já tinha me liberado, Christian, É, muito antes que os meus irmãos. cara, Talvez, e só talvez, eu não estou confirmando isso, gente. sim, Talvez ele tinha uma preocupação com os meus irmãos que ele não tinha mais comigo. sim, E é isso, entendeu? Quando um pai dá esse espaço, porque ele já confia em ti e sabe que tu vai dar conta independente do que acontecer, exato. ali eu entendi e foi tão maravilhoso na minha vida ter compreendido isso antes da partida dele, sabe, Sim, Christian? Parece que, show. no entanto, quando a mãe faleceu foi em 2016, eu não Aham, tenho essa conta tão fechada, sabe? Parece que sim, faltou alguma coisa com a mãe, agora com o pai não. Porque eu tenho essa sensação no meu coração que o pai sempre confiou tanto em mim e talvez por isso que eu fui a primeira a empreender na família, é. depois, né, antes dos meus irmãos, enfim, e talvez, só talvez, isso é algo que eu diria para qualquer empresa familiar: Uhum, confia, porque o teu fruto caiu embaixo do teu pé. exato. É difícil dar errado. Exatamente. Nós tivemos também há pouco tempo atrás, também tivemos participando junto de um curso, né, ficamos Exato. uma semana lá em Porto Alegre, muito bom nessa parte. Querendo ou não, entrando nessa parte que a gente comentou agora de pessoas, nos conhecer e conhecer outras pessoas também. E um ponto que até foi comentado, que é nessa parte que nem a Melissa comentou agora. A gente tem que buscar informação e entender, porque eles vão dar o amor, eles vão nos auxiliar conforme eles aprenderem, conforme eles entenderam, porque a gente não sabe como é que foi antes dele, como é que eram tratados. Exato. E como ela comentou, eu senti essa mesma. Quando a Lenice comentou da história dela, me fez remeter a minha também. Normalmente não é julgar pai e mãe, né? Mas pensando assim, ó, muitas vezes eles vão ajudar o que mais está com dificuldade. E a gente pensa, não, mas ele não está dando cuidado para nós, é que nós já estamos na frente, já estamos se virando. Quando tu disse já está se virando, o pai já diz, não, esse aqui pode deixar que ele já está com o caminho feito. Na cabeça dele, já fiz a minha parte, está Isso, indo. isso. E pro outro, né, irmão, a gente percebe que pode acontecer o contrário no longo do tempo, que daqui a um pouco você está bem e vai ter um momento de declínio e eles vão estar te apoiando também. Então eles vão, não é proteger ou ajudar a parte mais fraca, mas quando ele vê que o caminho está indo, aquelas diretrizes, aquelas ideias que ele tinha para ter sucesso, é isso, 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 e você já passou, ele demora a assimilar, parece que não é amor, parece que não está em cima com nós, mas já foi, cada um tem um jeito a gente viu lá, tem pessoas que vão mostrar carinho por uma coisa que vão fazer, de bom para nós a gente não percebe, Exato. tem vezes que o carinho daquela pessoa é só chegar lá e fazer um café da manhã para ti, ou te ajudar em alguma coisa específica do dia, e tu pensou, putz, ele não vem assim, me abraça, me beija e tá sempre ao meu redor. Mas são formatos e pessoas diferentes. Então, com isso, querendo ou não, na parte a gente entrou, que a gente também tem que falar nossa parte pessoal também, não só profissional, a gente começa a entender que, querendo ou não, a gente não entende os nossos colaborados, o É. pessoal que trabalha junto com nós, o que passou, o que tem, como é que é o carinho, como é que é em casa, como é que... Essa parte a gente tem que começar a entender, e isso a gente aprendeu muito em conjunto também lá, e já estava buscando isso, que a gente tem que entender as histórias, tem que entender as pessoas. O Coragem foi pensado nisso, entender as histórias, mostrar para o pessoal também que tem jeito de resolver. Tudo, como ela comentou ali no início, a Melissa tem os desertos, tem as dificuldades, mas tem como a gente se agarrar e se ajudar. Eu penso assim, ó, até hoje a gente trouxe a Melissa, depois se alguém tiver interesse também, quiser contar sua história no nosso canal aí também, é muito importante porque a gente precisa o quê? Nos ajudar, nos reunir e mostrar para o pessoal que é possível e entender o quê? Como tem a Melissa, tem profissionais para ajudar vocês também nesse momento. Então busquem ajuda. Busquem que nem a Melissa ali para ajudar na parte de liderança, viu? Uma excelente profissional que pode ajudar vocês nessa parte. Então busquem estudar, entender com o conteúdo que a gente vai apresentar e ao mesmo tempo a buscar. Depois a gente vai poder colocar ali também
o próprio, né, os seus contatos também, Sim. havendo interesse também com a Melissa, vocês podem entrar em contato. Quem está precisando, tá sentiu a dor que ela comentou aqui também e quiser interagir, chamar e daqui um pouco trocar uma ideia com ela, eu penso assim que a gente tem que nos unir. Quanto mais a gente nos unir, os empresários, as pessoas estarem junto, a gente precisa estar em ambientes que nos proporcionam isso. Muitas vezes quem não consegue ter um ambiente pode nos acompanhar aí também, tem nós, muitos outros canais para apoiar nessa parte e trazer isso, trazer o mundo real, trazer a ideia do pessoal e mostrar que nada é conto de fadas, nada é tudo pronto, nada é tudo é feito. Como você comentou agora da moça lá. Ela já tinha uma empresa bem sucedida. Ela já tinha um negócio andando. Mas o que dá combustível é algo a mais. E ela quis buscar. Então, isso aí a gente tem que entender que a gente está disposto a crescer e evoluir com o tempo. Então, pensando nisso, né, na parte a gente entrou pessoal, entrou de liderança, o que que tu pensa que vai ser o futuro da liderança? O que que tu pensa para frente? Né, a gente tem hoje tecnologias, tem IA, tem coisa, nada vai substituir o ser humano, tenho certeza absoluta. Mas eu gostaria de entender, tu já percebeu os pontos do futuro, como é que vai ser essas lideranças, além dessa parte emocional, o que que você vê assim? Eu acho que o futuro já é Sim. agora, né, tudo os prognósticos mostram que nós temos agora tecnologia e com a IA formas de chegar muito mais rápido em lugares e com mudanças muito mais rápidas. Uhum. Mas o que que a gente não pode esquecer? Que o ser humano ele é mais linear. E é por isso que tanto, que nem tu falou antes da NR1, Isso. né, os riscos psicossociais, porque a NR1 já existe há muito tempo, né, Uhum. falando realmente dos riscos ergonômicos no Sim. trabalho e tudo mais. Só que o risco psicossocial é que de um cenário, que nem tu falou, as pessoas são um contexto. Exato. Todas as pessoas têm um contexto, têm uma história por trás, e toda a história aqui no teu podcast as pessoas têm a oportunidade de contar. Então, o futuro já é o que já deveria estar acontecendo. Só que Sim. por muito tempo, que são crenças limitantes, a gente acreditou que existe uma vida profissional e pessoal. E o que o cenário, na verdade, nos mostra que nós temos hoje, em termos de métodos, ferramentas, conhecimento, Sim. aprendizado, uma aceleração muito maior. Exato. A IA vai substituir muito, coisas de análises, né, coisas Uhum. repetitivas, mas o ser humano jamais. A criatividade, a Sim. conexão, Uhum. o olho no olho, Sim. o emocional, porque hoje 90% do nosso cérebro é emocional, por mais que eu Exato. acho que eu sou racional. E tudo isso já é uma necessidade de hoje, do novo cenário, do novo Uhum. contexto das novas Sim. gerações. Então acho que ser humano é o grande diferencial Uhum. hoje. A gente tem que entender que antes de fazer, a gente precisa ser, e não existe vida pessoal e profissional, existe uma vida. Sim. E é nisso que a gente tem que trabalhar, é nisso que o meu próprio método de trabalhar com liderança tem o grande diferencial, por isso que eu atendo de forma individual e coletiva, Sim. porque cada indivíduo tem um contexto diferente, dificuldades comportamentais diferentes, Uhum. por N questões, né? Apesar de ser engenheira, estou estudante de psicanálise justamente para isso. Sim. Então, para mim, o grande diferencial é a gente conseguir se conectar e criar vínculos com as pessoas, e vai ser, eu acredito muito que é através do exemplo. Exato. Eu não posso falar algo e pensar diferente, assim como eu não posso pensar algo e ser diferente daquilo que eu penso. Isso para mim é integridade, é um valor inegociável, e eu sinto por ter empresas que estão empresas não, famílias estão se desfazendo Uhum. por questões de negócios, de Exato. empresas, e no meu ponto de vista quem veio primeiro é a família, e a família é inegociável. Então, eu acho que o novo momento é isso, é ser humano, é Exato. aprender a ser um líder humano. Existe uma liderança que talvez eu chamo assim, técnica, Aham. né, alguém que sabe, é muito especialista numa atividade, na outra. Existe uma liderança técnica, que vai ensinar outras pessoas, que vai educar outras pessoas, mas Uhum. existe uma liderança humana que faz muita diferença para gerar essas conexões através da cultura dessa empresa e respeitando sempre o que o fundador, né, o porquê dessa empresa existir, o Perfeito. propósito dela. E para entender, assim, numa parte, assim, para nós também ajudar o nosso pessoal, no que for possível, a ideia do projeto é esse também. Tu teve algum mentor, alguém específico, assim, que te puxou e disse: "Ah, esse cara quando veio, pam, deu aquela virada de chave", eu disse:
agora eu me achei, agora é o que eu estou precisando. Tava só precisando de um empurrão, que a gente falou combustível, aí era 100. Tem um nome, alguém assim que te diz, ó, esse aqui fez a diferença, ou essa também, né? Quem que você teria assim, por exemplo? Então aqui são meus pais, Família. são meus pais, Cristian. Assim, Sei, com a minha mãe eu aprendi o amor. O amor perfeito. ao servir. Minha mãe foi professora a vida Aham. inteira e uma professora de física, uma disciplina difícil. E tenho certeza que muitos alunos vão estar ouvindo dos filhos. Eu fui a única que fui aluna dela. Sim. E eu sou uma professorinha, então quando eu tô para Aham. ensinar, vem muito assim a presença da minha mãe tá comigo, porque é ela que me ensinou esse amor. Aham. E o meu pai que me incentivou a empreender, lá em 2013, ele disse: "Tá, abre uma empresa, consegue um cliente", e foi o que eu fiz, né, foi uma empresa que hoje tem 104 anos, foi meu primeiro cliente, uma Caramba. empresa familiar Sim, aqui de Bento Gonçalves, né, tenho um carinho enorme por eles até hoje. E o pai sempre foi um grande mentor na minha vida, assim, tudo que eu precisava trocar uma ideia era com ele. Sou engenheira de alimentos porque ele sim. disse: "Vai estudar isso", né, mas na verdade eu me sinto totalmente conectada a pessoas, a comportamento humano, mas a engenheira segue aqui, não se preocupem. Então o Perfeito. pai, assim, o pai, quando ele faleceu, foi um baque para mim, sabe, Cristian, Ixi. porque Aham. eu sempre trocava muito com o pai, assim, e o Sei. pai um orador, né, um cara que não teve uma formação de faculdade, mas Aham. um grande líder, um visionário Sim. e um orador nato. E ontem mesmo que eu estava Aham. palestrando, o pessoal diz: "Meu Deus, tem que ser palestrante", eu digo: "Mas eu sou palestrante", e eu sei Sim, que nessa hora é o meu pai total, assim, eu tenho né, uma habilidade de sim. oratória que com certeza veio dos genes dele, assim, eu nasci com isso, tenho facilidade, escrevo, meu pai era escritor Ah, também, que show. então tudo isso para mim são os meus maiores mentores, mas quando tu fala em mentor, não vem só isso, te Sim. confesso que eu acho que eu só estou aqui hoje por grandes nomes que passaram, Uhum. pessoas que eu estudo que eu nem conheci, Sim. de temas que eles, filósofos, Uhum. estudiosos, livros que eu li, mentores, professores, mentores que eu tenho e já contratei. Eu chego aqui sempre com tudo que me conduziu até aqui. E eu Sim. acho que isso é realmente respeitar e ser Uhum. grato por tudo que aconteceu na nossa vida. Então eu sou grata pela minha vida, por ter nascido, né, desse amor da Jane e do Darcy, Hum. e trago comigo todos, todos até aqui. E isso para mim é o que falta às vezes, as pessoas não percebem que elas só chegaram até ali graças a muitas pessoas, a muitas mãos. Então eu sou grata por todos, mas em especial os meus pais. Tu percebeu uma coisa que agora eu tô entrando na parte de entender o perfil da Melissa. Ela entrou com uma parte, o próprio projeto que você faz hoje, ela entrou uma parte mais técnica, que aí puxa mais pro lado da mãe, a parte da Isso, professora, da filha. Você teve aula com a sua própria mãe também. tive. Então é isso aí que nem ela disse, não é todo mundo que tem aula com a mãe. Para ter uma ideia, o meu avô era professor e os filhos são analfabetos. A maioria dos meus Nossa tios mal e senhora. mal escreveu o nome, o meu pai também escreveu o básico, e tu tendo um pai em casa, professor, ele ia trabalhar, dar aula para os outros e não treinava os seus filhos em casa. E tu Nossa, teve esse eu tive. potencial de fazer em casa, aí tu pensa a parte técnica, a parte amorosa da tua mãe, a comunicadora do teu pai, a empreendedora dele. Então, querendo ou não, a gente entende aí também que a gente é uma cópia, um xerox dos dois. E a gente tem que tirar a melhor parte de cada um, É, né? Da família, querendo ou não, a gente tem que tirar isso. Eu penso que nas empresas também, querendo ou não, a gente tem que trazer nossos colaboradores, mostrar isso, entender a parte deles também e tirar o melhor que a gente consiga de cada um também. Então, eu penso que a gente tem muito para fazer com isso. Então, continuando na nossa ideia aqui de apresentar opções e possibilidades para o pessoal, assim, o que você tem um hábito, assim, que você gostaria de passar para o pessoal, um hábito que seria primordial, assim, para não pensar na parte de liderança, mas assim no dia a dia, assim, que tu diz um hábito que faz bem e que tu pode compartilhar, assim, que tu considera. perfeito. Aham, Às vezes eu uso umas dinâmicas que uma delas é assim, é quem é você, sim. né, quem você é, e se apresente quem você é. E Aham. muitas pessoas se apresentam da sua formação, filho de quem, Sim, casado com isso. Aham, quem, pai de aham. quem. E eu faço essa provocação porque um dos meus hábitos, algo que eu acredito muito, eu me apresento assim: "Eu sou uma eterna aprendiz".
Então, para mim, estar lendo, estudando, ouvindo podcasts, trocando com Sim. empresários, tudo para mim vira aprendizado, inclusive Uhum. desertos, né? Sim. Recentemente eu passei por algumas situações de deserto e todas elas me trazem aprendizado. Então, ser um eterno aprendiz, estar na cadeira de quem está aprendendo, se tornou um hábito para mim Sim, e sim, sim. tornou a minha vida muito mais leve, porque Aham. daí independente do que aconteça, eu digo: "Ok, isso aconteceu, o que que eu tenho para aprender com essa Sim. situação?". Então para mim o meu grande hábito é esse, né, é aprender. Eu Aprender. confesso para ti, Cristian, Aham. essa eu tenho que confessar, eu nunca fui uma aluna nota 10, inclusive Sim. reprovei no 7º ano, pensa, filha de professora foi o ó. Sim. Na faculdade, formada em engenharia, eu não acreditei, juro, foi um dia, assim, o ápice para mim Aham. ter me formado em engenharia, porque era muito difícil para mim. Sim. Mas eu passava sempre com a nota média, né, então eu Hum. sou uma aluna nota média, mas me coloca a estudar coisas que fazem sentido, que nem agora a psicanálise, eu estou apaixonada. Ah, show. Porque são coisas que eu entendo que me ajudam, então não é só sobre o meu cliente, né, o meu Sim. empresário, o meu líder, mas é sobre eu me transformar. Uhum. Então como é que eu vou te ensinar um caminho, Christian, se eu não fiz esse caminho? Exato. Então, todo o meu método foi galgado em ferramentas que eu fui buscar, então meu Uhum. principal hábito é estar aprendendo sempre. Sim. Perfeito. Então a gente entendendo assim, aqui o canal também é pensando nisso, é você aprender, entender, interagir também com ideias, com possibilidades, com algum tema também específico que seja relevante para nós participar e trocar ideia com o nosso público aqui também. Assim, ó, pensando nisso, como a Alice comentou, eu fui aprender também no curso lá que a gente foi, eu fui entender que ela disse: "Ah, eu adoro ler". Eu já odeio ler, não sabia o porquê. Só que eu fui entender que o meu perfil, Ah, para mim entender um livro, eu posso ler. Só que eu tenho que ler em voz alta. Tu pensa numa coisa simples que eu disse: "Putz, eu sempre li baixinho, não gravava nada". Então eu sou totalmente auditivo e comunicador, né, nessa parte aí puxou meu perfil assim, e aí eu disse: "Agora eu vou ter que começar a ler para mim mesmo, em voz alta, entender". Então a gente tem que entender isso daí, indo atrás de exato. aprendizado e ver ferramentas, que daqui um pouco o jeito que a gente está aprendendo não é que está errado, mas é um jeito que não nos agrada e não armazena. Eu armazeno muito mais aqui numa conversa, no ouvir, e se eu repetir isso aí, daqui um pouco sair daqui e contar para um outro, eu pego rápido, de novo, eu gravo, marco e nunca mais. Mas tem gente que nem diz, pega na leitura. Então é bom a gente entender qual que é o nosso perfil e qual é o formato de aprendizado. Porque muitas vezes a gente comenta, até eu vi esses tempos aí, o pessoal diz que a gente está virando, assim, pessoas com muita informação, mas não conseguimos botá-las em prática. É muita coisa ao mesmo tempo. Exato. Então a gente tem que entender qual é o formato melhor. De vez em quando é ler uma página de um livro por dia que tu vai ler 365 num dia e bem lido, entender o conteúdo. No formato você lê ou ouvir, que nem eu, ou daqui um pouco lendo e ouvindo, eu tenho que entender agora como é que vai ser o formato melhor, porque eu gosto muito de aprender também e não achava o formato certo. Então, pensando assim, aí nós entramos nessa parte ali que tu gosta muito de ler. Tu teria um livro para indicar, assim, para o pessoal que gosta de ler ou que vai ter que ouvir, que nem eu, que tu assim, ó, esse me ajudou, esse me fez abrir um novo horizonte, uma nova ideia. Eu tenho 2 livros, Uhum, tá, vou dizer por quê. O primeiro é do Jim Collins, As Empresas Feitas para Vencer. Esse uhum, livro, né, é super famoso, é que ele fala algo lá no livro que eu acho que é sucesso, né, se eu tivesse sim, tatuado na minha mão "sucesso", aham. aqui na palma da nossa mão está disciplina. Ah, olha ali. E para liderar, precisa disciplina. Hum, Porque eu já tenho dentro da minha ferramenta, né, 12 bloqueios de uma sim, boa liderança, né, do próximo nível, eu falo assim, uhum, né, porque os empresários já têm sucesso. sim, É um empresário, já é um empresário de sucesso, o aham, próximo nível. Então ele fala muito no Jim Collins, ele fala muito dessa disciplina e desse liderar, do líder que precisa de disciplina para chegar lá. E tem o segundo que é da Brené Brown, que ela fala a coragem de liderar. aham, E a Brené, ela vai no cerne, que eu acho que é o que torna todos nós humanos, a vulnerabilidade. perfeito, Então não tem como eu inspirar outra pessoa, eu ser exemplo para alguém, se eu sou perfeito. exato, Então muitas vezes, empresário, você está aí sentado, nos ouvindo aqui, pensando: "Ah, eu tenho que fazer isso dar certo, eu tenho que aquilo, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê". Você não tem que nada, você é um ser humano. uhum, Assim como eu, como o Christian.
e a gente também tem as nossas falhas e reconhecer isso, ter a coragem de Coragem. reconhecer isso, Aham. é o que te torna humano perante as outras pessoas e pessoas se conectam com outras pessoas e a gente precisa ser vulnerável para isso. Então essas 2 leituras eu super recomendo, seja por um audiobook, que nem o caso dele, Isso, né, que aprende perfeito. mais ouvindo, do que lendo em si. Exato, perfeito. E vamos entender também nessa parte do coragem, que é o nosso projeto. Tem que ter a coragem, né, de ter um projeto, de seguir um sonho e a vontade de começar. O que que você passaria, assim, para o pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo? Qual que foi o teu ponto aí de coragem? O que que foi, assim, o momento de ser além do teu pai dizer: "Não, pega, abre o CNPJ e vai". O que que tu sentiu ali, além disso, a motivação dele, mas o que que foi o teu start, o que que tu sentiu ali: "Ó, agora sim vai dar certo, eu vou com tudo", e criei a coragem que eu precisava? Bom, sobre coragem, né, eu Aham. acho que temos que ser corajosos, independentemente se vamos empreender ou não, até Sim, liderando um time, liderando a nossa família, porque a perfeito. liderança começa dentro de casa, né, Sim. então a coragem Uhum. sempre será recompensada, acreditem nisso. Mas eu acho que, claro, tendo meu perfil nesse dia que a gente falou, né, do que a gente fez o curso lá, tem o Sim, perfil, né, que é do DISC dominante, influente, estável e isso. conforme. Aham. Eu tenho dominância alta, influência alta, então o D alto ele arrisca mais. Uhum. Então eu não tenho medo de Sim, tentar e se errar eu erro muito mais inclusive, porque eu tento sim. mais rápido Isso. e ajusto mais rápido. Sim. Mas se eu fosse dizer assim, o que que eu tinha no meu coração lá em 2003, quando eu resolvi empreender, eu tinha a certeza da minha intenção e de que eu, para aquilo que eu me propus naquela época entregar, eu tinha para entregar. Sim. E aí quando você tem dentro, não tem nada que te derruba aqui fora. A única coisa que nesses 23 anos o que eu aprendi, Christian, é que talvez eu me puni em alguns momentos, eu sofri em alguns momentos por Uhum. talvez não ter entregue tudo que o cliente esperava, na expectativa dele, foi alinha Sim. primeiro. Então assim, o combinado sai barato, pessoal. Exato. Então alinha primeiro, tenha no teu coração a intenção do que tu está fazendo todo dia. Então, no meu coração sempre teve, eu estou aqui entregando o meu melhor, e aí que vem o aprendizado do que eu tenho hoje. Sim. Porque às vezes eu ficava, ai, se aquela vez, e se naquele momento eu tivesse feito diferente, eu não tinha naquele momento, que é o que tu falou dos pais antes, eles Exato. entregam o que eles têm. É. Então, para mim foi sempre muito isso, no meu coração sempre teve alguém que estava aprendendo, eu não sabia, não tinha todas as respostas, mas alguém que estava disposto a entregar e fazer acontecer junto com o cliente. O meu foco sempre foi no cliente, porque o sucesso do cliente é o meu sucesso. O que que é sucesso para mim? Primeiro, a maternidade, eu sou mãe, né? Perfeito. Então, o meu principal papel, a minha missão de vida é ser Uhum. mãe. E segundo, é o sucesso do meu cliente, não o meu sucesso. E ter a intenção certa. Eu posso errar, mas se a minha intenção não foi de errar, eu me desculpo. E Sim. sinto por aquilo e tá tudo certo, isso se resolve. Então eu acho que a coragem é justamente isso para mim, é todo esse contexto. E com certeza, como você comentou, tentativa e erro que a gente tem, não é só no empresário, é na vida inteira, né. Então, pensando assim, para quem está com medo, para quem está nos assistindo, para quem que está ali na dúvida, o que que você diz aí, Melissa, para o pessoal, assim, além da sua coragem que você teve, mas o que que tu diria fundamental ou que fosse, assim, o combustível que tu passou para ela lá, para a pessoa: "Tá, o que que tu precisa agora para realizar o teu sonho e a tua vontade de empreender ou de ter um negócio ou até, como a gente falou, de própria família?" A coragem não é falta de medo. Vai com medo mesmo. É isso aí. Ponto um, vai com medo, porque ele vai existir, vai Vai. continuar existindo. E o ponto 2 que eu acho que é essencial é tenha clareza do valor que você tem. Uhum, Porque o que você sabe, tem alguém logo ali esperando para que você ajude. Então exato. empreender é ajudar, é servir ao próximo. E todo mundo tem alguma coisa que vai servir a alguém. Não, nunca duvide disso. Acreditando em você, o sucesso é certeiro. Ah, perfeito, perfeito. Acho que o pessoal gostou muito desse nosso episódio, das informações que a gente conseguiu passar para vocês. Gostaria de pedir para a Melissa se tem algum ponto a mais que gostaria de pontuar aí para nós ir encerrando esse momento aqui
E futuramente, né, como diz um primeiro, mas se na frente a gente tiver o pessoal interagir ali e gostou e disse, poxa, gostaria que a Melissa viesse novamente contar sobre mais sobre liderança, sobre um ponto específico, mande um comentário, vamos colocando, vamos curtir nosso Instagram, vamos curtir nossas redes sociais, estamos no TikTok, YouTube, todas as plataformas, Facebook também, para acompanhar. Então, o que precisarem, o que quiserem, o que tiverem de ideias, a gente gosta também de ideias aí para entender que perfil gostaria que a gente apresentasse aí também. Temos vários aí empresários também que vão participar e passar o seu depoimento. E a gente quer o quê? Ajudar as pessoas. Com o nosso conhecimento, para alguns pode ser pequeno, mas para outros pode ser muito grande e muito valioso. Então, eu gostaria também de pedir para a Melissa, tem mais algum ponto que gostaria de passar para o nosso pessoal? Bom, tem algo que eu costumo falar, eu gostaria de deixar essa frase para vocês, né? Primeiro você se lidera, depois você lidera as pessoas. E as pessoas, por consequência, vão te ajudar a construir o resultado. É nesse lugar que a fluidez e a leveza chegam e o próximo nível aguarda. Então essa é a frase que eu uso, então isso é um complemento, e assim como o Christian falou, né, é Hum. muito importante vocês deixarem aqui os comentários de vocês, as percepções de vocês. Interagir é a grande riqueza humana, né, a conexão, o criar Exato. vínculos. Então parabéns, Christian, pelo teu projeto. Tu sabe o quanto eu Agradeço. já te admirei ali atrás pela tua Que história, né, a bom. história do Christian. Acho que eu vou vir entrevistar ele para ele contar a história dele aqui. Vamos. A tua história é linda e tu tem Show. muito a que inspirar, Que bom. porque vem de uma família, né, que trabalhou ali, trabalha até hoje com agricultura, e a Sim. gente sabe que às vezes ali, né, na primeira cadeia de produção é onde tem desafios diferentes, porque cada um tem um desafio. E parabéns e muito obrigada pelo convite, foi realmente uma honra estar aqui contigo. Perfeito, eu agradeço muito a Melissa. Espero que ela tenha colaborado muito para vocês aí, ajudar muito e criarem a coragem que vocês precisam de tomar as decisões. Vão com medo, como ela falou. A gente também foi assim, a gente não é perfeito, a gente foi igual, com o conhecimento e com a vontade que a gente tinha, um sonho para realizar. Até queria agradecer também a Melissa, ela me trouxe um presente aqui, muito show também, aqui ó, a liderança começa de dentro para fora. Isso é uma frase que ela utiliza e nas mentorias dela aí, Melissa Poleto, quem precisar, como eu falei, vou deixar também as redes sociais e os contatos dela também para quem tiver interesse no trabalho dela. Vamos estar divulgando aí também para o pessoal. E ela trouxe, olha só, gente, que show! Olha só, perfeito aqui o Isso aí, ó, o kit, hein? fone para te ouvir teu audiobook aí, ó, Ó, viu? temos um fone para ouvir. Depois aí, ó, eu que sou de ouvir em vez de ler, vou ter o fone aqui para ouvir. Então, eu agradeço pelo presente, pelo mimo aí também. E a gente tem assim, ó, a premissa do Coragem de Começar, a gente tem o conhecimento, que veio hoje, que vai vir em próximos, mas precisamos da ação de vocês. Todo mundo tem que colocar em prática. E a gente quer muito, do fundo do meu coração, nesse projeto, que esse empresário que está ali decidindo, ou ainda é uma pessoa que está pensando em abrir o seu negócio, que ela faça, que ela consiga, que ela cresça e seja o próximo a sentar aqui ou eu visitar na sua empresa também. É um outro parte do Coragem de Começar. Alguns a gente vai conseguir fazer aqui na própria nossa sala. Ao mesmo tempo, a gente gosta de ir. Quem tiver interesse de apresentar a sua empresa, a gente quer filmar, quer conhecer o teu dia a dia, quer mostrar para o pessoal ali. Além de falar os perenes, a gente quer ir lá e conhecer. Então a gente agradece muito, agradeço muito a Melissa. Obrigada. Foi um prazer entrevistá-la. A gente é muito bom ter pessoas assim que possam nos auxiliar, mostrar que é possível. Então, a coragem de começar. Esse episódio vai finalizando assim, com essa mensagem. A gente tem o conhecimento, a gente vai passar o conhecimento, mas você tem que agir. Você tem que ter a coragem, começar. Precisa começar. Vai ter problemas, vai ter erros, mas tem que começar. Então tá bom? Um abraço aí para todo mundo e até o próximo episódio aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau.